Boa tarde, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos hoje para mais uma tarde com Deus, nosso Pai. E dando continuidade ao tema de ontem, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, hoje vamos falar de gratidão, que é a chave para alcançarmos a graça de Deus em nossas vidas. E aí, para esse tema de hoje, eu vou trazer duas passagens da Bíblia. Primeira, Tessalonicenses 5:18, que fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a segunda é Mateus 8:24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Essas passagens, elas refletem muito, primeiro, a de Tessalonicenses, que é em tudo dai graças. Semelhante com o que eu trouxe ontem para vocês, devemos dar graças a Deus por tudo o que acontece em nossa vida, não somente pelos bons momentos. Quantas vezes nas nossas vidas a gente teve um momento de tribulação, a gente queria muito um sim, recebemos um não, e foi dolorido, foi muito ruim, e a gente achava que Deus não estava conosco, porque que Deus não permitiu, porque isso era bom, e aí lá na frente a gente olha para trás e fala: nossa, graças a Deus não deu certo. Quantas vezes e com quantas pessoas isso aconteceu? Eu particularmente, isso aconteceu comigo muitas vezes, e eu particularmente olho para trás e não tem um único momento na minha vida, seja ele momento bom, momento ruim, de tribulação, de processo, enfim, que Deus me abandonou. Eu não consegui encontrar nenhum. Em todos, Deus estava comigo. Em todos. E aí, em Mateus 8:24, aqui fala sobre a paz que Jesus tinha em meio à tempestade no meio do mar. E é essa paz que a gente deve buscar. E eu sei que não é fácil. Atingir essa paz é muito difícil no mundo que a gente vive hoje. Um mundo de muitas notícias ruins, de diagnósticos, de injustiças, de crueldade dos seres humanos, de tantas coisas terríveis que acontecem ao nosso derredor e ao longo do dia. Não é de vez em quando. Todos os dias acontecem coisas ruins. E muitas vezes muito próximas de nós, muitas vezes com a gente. E é muito difícil a gente dar graças a Deus quando acontecem as coisas ruins. Eu trago um pouquinho para a nossa família. Gente, é muito difícil dar graças a Deus em meio a uma crise do nosso filho. É muito difícil dar graças a Deus quando a gente tem que vestir a roupa da vergonha e ir na clínica e falar que a gente não vai conseguir manter as terapias, porque o orçamento está curto. É difícil quando a gente tem uma porta de emprego fechada, é difícil a gente dar graça. É muito difícil, mas é preciso. Porque a gente tem um Deus que sabe tudo, um Deus que tem controle sobre nossas vidas. Se nós entregamos nossa vida nas mãos dele e pedimos para que a vontade dele prevaleça, a gente precisa dar graça, porque se acontecer é porque ele permitiu. E nós devemos buscar essa paz que Jesus tinha no meio da tempestade, a paz que excede todo entendimento. Como é que a gente vai conseguir ter essa paz em meio a tantas tribulações que a gente passa no dia, a tantas dores? E não é só de família atípica como a minha, mas as famílias típicas também passam por dor. É muita dificuldade no dia a dia, é o medo da sociedade, é o medo da internet, são tantos medos que a gente tem que absorver, a gente tem que controlar, que se torna muito difícil, fica muito pesado. Então a gente precisa liberar nas mãos de Deus. Por que você vai carregar um fardo que você não consegue controlar? Faça a sua parte. Entregue nas mãos de Deus aquilo que é impossível aos seus olhos. Se você já fez a sua parte, entrega a Ele. O impossível é com Ele. Não cabe a nós, seres humanos, fazer o impossível. A gente tem que fazer o nosso possível. Se a gente tem a consciência limpa e tá se esforçando, fazendo o nosso possível, por que se preocupar com o que a gente não tem controle? A gente só vai se cansar, se preocupar e murmurar por algo que a gente não consegue resolver. Tem coisas que só cabem a Deus. Quando a gente é grato e quando a gente está debaixo da vontade de Deus e cumprindo os mandamentos dele, diga-se de passagem, que é não murmurar, é dar graça em tudo, é acreditar, é ter fé sem duvidar, é entregar nas mãos dele, é ser íntimo dele, é orar, é perseverar,
não adorar outros deuses, enfim. Quando a gente está debaixo das instruções e cumprindo os mandamentos dele, a gente consegue atingir no estado de paz. Porque paz não é um sentimento, eu não estou sentindo paz, eu estou em paz. Porque paz, ele é um estado. E como que a gente atinge esse estado? Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente confia plenamente em Deus, quando a gente sabe quem é o Deus que a gente serve. E aí as tempestades de fora, as tempestades externas não conseguem nos abalar. Quantas pessoas você olha e fala assim, nossa, por tudo que essa pessoa está passando, como que ela consegue estar tão tranquila assim? Essa é a paz de Deus. É a paz que excede todo entendimento. O mundo está caindo, mas eu confio tanto no meu Deus. Eu sei que Ele vai prover, eu sei que Ele está comigo. E se eu estou passando por isso é porque eu preciso aprender algo. Então eu dobro os meus joelhos e peço para Ele me ajudar a entender o que eu preciso aprender. E aí a gente consegue atingir a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Deus. E como que a gente faz isso? Quando a gente tem fé. E a gente precisa fortalecer nossa fé. Diariamente. Lendo a Bíblia, gente, seja um capítulo. Ouvindo alguma pregação, ouvindo louvor, constante oração. Constante oração não é estar de joelhos dobrado o dia inteiro, não. Mas é estar com o pensamento em Deus, sempre falando com Deus. É temer a Deus. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. É quando eu estou prestes a fazer algo que não o agrada, o meu temor fala mais alto e eu consigo entender, não, isso aqui não é para mim. E aí eu consigo recuar. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cuidado com o que você escuta. Segundo passo, não se preocupar com aquilo que a gente não controla. Nós, seres humanos, temos um defeito que é se preocupar com o que a gente nem sabe que vai acontecer. Tem um estudo que fala que 80% das nossas preocupações, elas sequer vão acontecer. Então, vamos começar a pensar naquilo que a gente consegue controlar, a resolver as pequenas coisas do dia a dia, que é o que vai minando a nossa paz. Para quando vir as coisas grandes, a gente está preparada para controlar, a gente está preparada para absorver e para resolver. E o terceiro passo é pensar nas coisas do alto. Por quê? A gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento e sentimento, ele determina a nossa situação de paz. Se você ficar uma pessoa atormentada, pensando na morte, pensando, sei lá, nas contas, pensando nisso, só pensando em coisa ruim, você não vai conseguir ter paz. E sem paz, você não consegue resolver nada. A função do encardido é nos confundir. É justamente colocar pensamentos contrários ao que Deus preparou pra gente. Então, é pensamentos ruins que você não consegue, você não é capaz, você é assim porque você recebeu um castigo, você é merecedora dessa situação que você está passando. Não, você não é, tá? Você não é. Você é filho e filha de Deus, você tem uma herança, você tem um pai que está olhando para você todos os dias. Então, foca nas coisas do alto. Quando vierem esses pensamentos contrários, porque eles vão vir e muitas vezes... Busca ouvir um louvor, busca pensar em algo de Deus, pede para Deus tirar esse pensamento, afasta esse pensamento de mim. Porque Deus afasta. E a gente precisa começar a direcionar o nosso pensamento para as coisas do alto. Você tem controle sobre os seus pensamentos, eu tenho controle sobre os meus pensamentos. Então, pessoal, em tudo dai graças. Porque em tudo há algo de bom para nós que amamos a Deus. Tá bom? Uma excelente tarde. Amanhã a gente volta com mais um tema da semana. Beijos.